Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essa final do Campeonato Brasileiro tá muito emocionante. As 4 rodadas da final, a gente teve um empate no match, 2 empates e uma vitória pro Cricor e uma vitória pro Molina. O Molina tá tirando leite de pedra, né? Ele conseguiu aí realmente fazer uns milagres aí e ele, muito bacana realmente. Ele tinha a obrigação da vitória na 4ª rodada, um empate já seria suficiente pro Cricor ser campeão. E o Molina foi e conseguiu. Teve partida também do Molina que ele estava perdido ali, com pouco tempo no relógio, com uma posição terrível. Acho que foi contra o Evandro, né? Foi contra o grande mestre Evandro Barbosa e conseguiu também arrancar uma vitória. Então realmente o Molina é o milagroso aí, né? Do xadrez. Vamos dar uma olhada nessa partida. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, gente. São 2 partidas de desempate, tá bom? 25 minutos no relógio para cada um, com 30 segundos de acréscimo por lance. E eu vou fazer o seguinte, para não ficar... para colocar um pouquinho mais de suspense, eu vou analisar as 2 partidas na visão das brancas, tá bom? Aí vocês não ficam tentando adivinhar qual foi o resultado da partida antes dela começar, tá bom? Vamos lá, então a gente vai olhar as 2 partidas de brancas. Nesse vídeo a gente vai ver o Molina de brancas e o Cricor de negras, a primeira partida então do desempate, das partidas rápidas. Vamos lá, o Molina ele abre aqui com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3, bispo B4, cravando o cavalo, ameaçando o cavalo em E4 e bispo G5. Opa, você não está vendo o vídeo repetido não. Realmente aqui eles estão seguindo a mesma sequência, olha que interessante observar isso. O Molina está jogando exatamente os mesmos lances da partida que ele jogou de brancas contra o Cricor e o Cricor está jogando exatamente os mesmos lances. Então o Molina agora cravou aqui o cavalo do Cricor, não permitindo o cavalo em E4, H6, e a gente viu no outro vídeo que bispo H4 seria ruim, né? Então bispo toma em F6, exatamente a mesma sequência. Dama toma em F6, dama 4, a linha forçante do Molina, né? Dando cheque e atacando o bispo, forçando aqui o Cricor a jogar cavalo C6, a E3, não apenas protegendo o peão, mas também dando a possibilidade de desenvolver o bispo para dar roque, roque. E não imediatamente desenvolvendo o bispo, mas primeiro com torre C1, esse lance ele dá uma postergada aqui na movimentação do bispo. Por quê? Né? Qual que é a ideia muitas vezes que as brancas ficam postergando aqui o movimento desse bispo? Para não perder um tempo, por exemplo, se joga bispo D3, aí toma peão, o bispo tem que jogar de novo. Então aqui você posterga, joga o torre C1, né? Fica postergando aí. Tem uma hora, lógico, que não dá mais para você postergar, né? Afinal de contas não dá para esse rei ficar no centro. Dama G6 foi jogado e agora fazendo aquela pressão, né, em G2, não permitindo aqui então o desenvolvimento do bispo de casas claras. Dama C2, propondo a troca de damas. Dama toma C2, torre toma C2 e D toma C4. Bispo toma C4 e aqui o Cricor segue com o mesmo plano, né? A gente viu que torre já foi jogado nessa posição, torre D8, com vitória para as brancas, né? Torre D8, A3 e bispo F8, se eu não me engano foi partida do Aronian. Enfim, foram 2 grandes super grandes mestres que jogaram isso. Então, seguindo a mesma sequência do último vídeo do Molina de brancas, o Cricor vai para essa ideia com o bispo em D6. E aqui, gente, o lance jogado na última partida pelo Molina, quando o Molina estava de brancas, ele deu roque, a partida seguiu com E5 e tal. É interessante, e o Molina, se eu não me engano, como é que terminou aquela partida? Empatou, né? Empatou. E a partida terminou empatada. E aqui, gente, o Molina ele vai para uma ideia diferente. Olha que legal, ele muda aqui. Então o que significa, gente? Vamos prestar atenção nisso. Significa que o Molina estudou a partida que ele jogou contra o Cricor, considerou a possibilidade de acontecer exatamente a mesma coisa. Certamente o Cricor também analisou, por isso que ele está jogando os mesmos lances e também fez a sua preparação. Então aqui os dois estão brigando aí por uma preparação caseira. E aqui o Molina surpreende, porque ele é o primeiro a fazer um lance diferente da sequência da partida anterior. Ele não dá o roque aqui, ele continua com o cavalo em E4. Então, uma preparação aqui do Molina, interessante, né? Você vê como final de Campeonato Brasileiro, você tem que realmente ter muito preparo, né? E ali você não tem muito tempo, né? De um dia para o outro você tem que ali conseguir estudar tudo isso. Cavalo em E4 foi jogado, E5, D toma em E5, cavalo toma em E5, cavalo toma D6, C toma D6 e agora o Cricor está com 3 ilhas de peões aqui, né? Isso aqui é uma ilha.
isso aqui é uma ilha e isso aqui é uma ilha. Então são 3 ilhas de peões contra 2 aqui do Molina. Então a estrutura de peões do Molina está um pouco melhor aí, né? Cavalo D4 foi jogado, bispo D7, e aqui o lance assinatura do Molina. Ele está realmente fazendo isso em muitas das partidas dele nessa final do Brasileiro. Rei D2, né? As damas não estão mais no tabuleiro, 2 peças menores para cada um, mais 2 torres para cada um. O Molina vê que calcula bem aí e vê que o rei pode ser uma peça importante nessa posição, rei D2. Cavalo G4, aqui o Krikor percebe a saída do rei aqui e já ataca em F2. F3 atacando o cavalo, cavalo em F6 e aqui torre de H em C1. O Molina tá lutando aí pelo controle da coluna C, a coluna aberta do tabuleiro. Torre de F em C8, bispo B5 propondo aqui as trocas e também conseguindo aí o domínio da coluna C. E aqui o Krikor vai para o lance torre toma em C2 com cheque. Esse lance é um pouco curioso aqui jogado pelo Krikor, porque ele entrega a coluna C, né? Talvez torre D8 aqui também, tudo bem, tá entregando a coluna C, mas talvez oferecesse um pouco mais aí de resistência, deixando as peças no tabuleiro e tudo mais. Por exemplo, né? Torre C7, bispo toma B5, cavalo toma B5, A6 atacando aí o cavalo, cavalo D4 e torre de A B8. Apesar aqui da posição ser um pouco mais ativa, né, para o Molina, por exemplo, cavalo F5, cavalo E8, né, fica se defendendo aí um pouco mais. Cavalo E8 defende e ataca a torre de 7 aqui em C2. Apesar aqui do Krikor estar um pouco mais recuado, parece que as pretas se seguram bem nessa variante, né? Mas depois de bispo B5, torre toma C2, torre toma C2, aqui a gente já vê que o Krikor começa a ficar com alguns problemas, né? Bispo C8 teve que ser jogado. E agora essa torre está presa, esse bispo não está muito ativo, está ficando difícil aí a posição. E vale lembrar que esse peão aqui é um peão fraco, peão de D6, né? E4 foi jogado, A6, bispo em E4, rei F8, o Krikor trazendo pelo menos o rei aí para a posição. Torre C7, impedindo então com que o rei consiga jogar. A torre na sétima, né? A famosa torre na sétima horizontal, um lance muito forte, escravizando aqui também o bispo para defender B7. Aqui D5 foi jogado e D5 aí tentando se livrar, né? É um lance que tem toda a sua lógica, né? As pretas estão com um peão fraco, esse peão aqui de D é um peão isolado, fraco, ele não tem outros peões para ajudarem aí na defesa dele, né? Então faz todo sentido você querer trocar esse peão. D5 na tentativa de trocar um peão fraco aí por um peão forte das brancas, né? Só que essa tentativa não é forçada, né? As brancas não são forçadas a capturar o peão. E aqui o Molina, claro, não vai permitir isso, entregar aí um peão forte dele pelo peão fraco do Krikor. E ele continua com E5. E agora o Krikor continua com um peão fraco aqui em D5. Cavalo está atacado. Cavalo em E8 foi jogado então, atacando a torre. E aqui o Molina vai para um lance bastante interessante, bastante instrutivo aqui. Com bispo toma cavalo, né? A torre dele então continua na sétima. Então você vê que vale a pena nessa posição, tamanha a força aí da torre na sétima, né? Você trocar o bispo pelo cavalo nessa posição. Vale dizer também que esse cavalo aqui, ele tá bacana nessa posição, né? O Molina tem uma maioria aqui de 4 peões contra 3 na ala do rei, o bispo não pode muito sair porque tem que ficar defendendo aqui em B, esse peão aqui é um peão fraco. Parece uma posição boa para o Molina. Rei toma E8 foi jogado, F4, colocando então imediatamente em ação aí a sua maioria de 4 peões. G6 foi jogado, H4, H5. Então aqui o Krikor foi bem sucedido em parar a subida aqui dessa maioria. E o Molina vai para uma ideia diferente agora então. Cavalo em F3, bispo D7 e agora está caindo aqui em B7. Torre toma B7, torre C8. Pelo menos agora o Krikor tem o controle aí da coluna C. B3 foi jogado. A5. Cavalo G5. Fazendo uma pressão aqui em F7. Né? Meio que cravando aqui o bispo. Se esse bispo sair, cai em F7. Só que aqui o Krikor ele joga o bispo em F5. Ele deixa o peão de F7. Com a ideia de entrar com a torre dele na sétima. Com cheque, né? Apoiado aqui pelo bispo. Interessante a ideia do Krikor. Cavalo em F7 foi jogado. Torre C2 cheque. Rei E3. Torre toma em A2. E agora o Molina vai para uma sequência forçada aqui com cavalo D6 cheque. Esse cheque e também atacando o bispo.
Rei F8, cavalo toma em F5. Bom, aqui você tem que capturar de volta a peça. G toma em F5, só que agora E6 é um lance muito forte. Não apenas avançando o peão, mas dando a casa E5 para o rei poder jogar, né? E se o rei conseguir chegar em F6, então, é uma sequência realmente vencedora, né? Com ameaça de todo tipo de checkmate na posição. Torre toma em G2 foi jogado, rei D4, e aqui o Krikor não permite a entrada do rei do Molina em E5 com torre em E2. Só que agora o rei entra aqui por D5, o rei toma D5. Torre E4 foi jogado, fazendo uma pressão aqui no peão de F4 e um raio-x em H4. Só que depois de rei D6, o Krikor teve que abandonar a partida. Olha só que coisa! A virada aqui do Molina. Ele estava com a obrigação da vitória na quarta rodada. Né? Tava 2 a 1 para o Krikor. Ele tinha a obrigação da vitória, venceu. E agora no desempate das partidas rápidas, a primeira partida, ele venceu. Ou seja, agora ele está com a vantagem. Né? Nessa próxima partida, então, a segunda rodada do desempate, o Molina vai ter a vantagem aí do empate, né? O empate, e ele se torna o campeão brasileiro. O Krikor vai ter a obrigação da vitória para levar para o desempate das partidas de blitz, de 5 minutos para cada um, tá bom? Por que ele abandonou, gente? Nessa posição aqui não dá mais, né? Torre toma em F4, a torre B8 cheque, uma sequência forçada agora com rei G7 e E7, e esse peão vai ser promovido, haja o que houver, né? Dá para tentar postergar um pouquinho aqui com torre cheque, rei sai, mas a torre aqui vem para cá e não tem jeito, o peão é promovido. E aí com uma torre a mais, né, gente? Com certeza o Molina vai conseguir vencer esse final, né? Por isso que depois de rei D6, o Krikor teve que abandonar aí a partida. Sensacional, partida emocionante, um belíssimo preparo aqui de abertura do Molina, né? Vale dizer que ele fez a sua lição de casa, tá esperto no torneio, né? Não tá dando bobeira, não pegou o tempo livre dele para descansar, para curtir o hotel ou para ir para balada, nada disso. Ele estudou e melhorou a linha dele de abertura, fez uma melhoria ali com cavalo E4 e muito interessante, colheu os frutos disso. O Krikor, claro, jogou muito bem também, com certeza também estudou muito e tudo mais, mas dessa vez quem levou a melhor foi o Molina. Pessoal, fique ligado. Agora no próximo vídeo, então, a gente vai saber o que acontece. Se o Krikor vencer, o campeonato continua. Se o Molina empatar ou vencer, o Molina é campeão brasileiro. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!